Entramos em uma nova fase deste Repórteres, agora falando de Brasil. Tem muito empresário por aqui que sabe o potencial dos videogames. Você vai saber como esses visionários transformam a brincadeira em muito dinheiro, hein? O mercado de jogos no Brasil tem apresentado grande crescimento nos segmentos de jogos grátis e de baixo custo, experiências que não requerem grandes investimentos por parte dos jogadores. Esse é um cenário relacionado ao alto custo de equipamentos e de jogos tradicionais no país, resultados da alta carga tributária aplicada a esses produtos, além da relativa dificuldade de jogadores terem acesso a cartões de crédito para realizarem compras de jogos por serviços estrangeiros. Ainda assim, é notável que os outros tipos de produtos, como consoles, também têm apresentado alta nas vendas nos últimos anos, devido em grande parte à redução da carga tributária em função da fabricação local. Enquanto o consumo dos games mostra rápido crescimento no Brasil, a produção de jogos ainda é limitada quando comparada a outros territórios. A falta de reconhecimento e incentivos para empresas iniciarem e manterem o desenvolvimento de jogos resultou em um número relativamente pequeno de empreendimentos dedicados a essa área, mesmo em um país com grande potencial para consumo desses produtos e enorme talento para criações. O mercado de jogos aqui no Brasil, ele está começando ainda, então a parte acadêmica está começando ainda mais. Então não existe um grande curso de jogos, uma grande faculdade de jogos. Se a pessoa quer começar a produzir hoje, ela tem que meio que correr atrás de conhecimento que está muito lá fora. A grande maioria dos livros sobre game design, sobre produção de jogos estão em inglês, estão lá fora, ainda não foram traduzidos. Então, videoaulas também são de gringos dando aula pra gente, assim, em inglês. Então, a gente teve que correr muito atrás desse material lá de fora para poder aprender a fazer o que a gente está fazendo hoje. O design de jogos tem mais a ver com a estrutura do jogo, fazer a estrutura, as fases do jogo, a documentação do jogo. Ele não tem nada a ver com o gráfico. Mas todo o conceito que você aprende de projeto, de prototipagem, de até fazer o documento do seu projeto, se aplica em design de games, mas só isso. Quem cuida mais da parte artística do jogo é justamente o diretor de arte, o diretor de animação, eles ficam mais com a arte. O game design é mais estrutura de jogo. Os profissionais de jogos lá de fora, realmente eles conseguem é bem maior do que tem aqui, mesmo porque a cultura de investimento aqui no Brasil para a economia criativa ainda está começando, as pessoas estão começando a entender a economia criativa como uma alternativa para a crise. Então, a cultura está mudando, mas ainda é um processo meio lento. A gente ainda está vivenciando isso, mas a gente já teve aumento de salário, a gente já passou de uma fase de perrengue para estar estável hoje em dia. Eu manualmente faço muitas das artes, né? Eu fiz nesse jogo o conceito de inimigos, cenário, ajudei também com o conceito do herói e alguns itens, e aí eu boto a mão na massa e crio, né? Aí a gente vai criando, testando, mudando, e também como direção de arte eu tenho que ajudar a equipe, como muita gente está fazendo a arte, não pode ficar destoando, não pode ficar parecendo que está de outro jogo, sabe? Com outro estilo, então a gente tem que manter tudo com a mesma estética. O que eu faço é pegar as imagens que existem do jogo, das fases, dos personagens e tentar dar vida para eles, tentar transformar aquelas imagens estáticas em coisas vivas, fazer elas se moverem, eu tenho que pensar em como elas se movem, por que elas se movem, tentar meio que dar personalidade através do movimento. Então, pessoal, depois de todo esse papo de videogame, do modelo de criação, eu resolvi provar o conteúdo dos rapazes, né? Então vamos ver como é que esse jogo plataforma, eu sei que a história é para salvar uma princesa, vencer os inimigos, vamos ver se eu sou craque nesse jogo. Eu tava aqui entretido, viciado nesse jogo. Ele é muito bacana, muito legal mesmo o trabalho que a equipe toda fez. E se você quer comprar, se você gostou da ideia deles, entra lá no site nuvem.com, adquire e aprove o jogo também. Os desenvolvedores de mercados globais de games apresentam brechas significativas para a expansão do desenvolvimento de games no Brasil. Os requisitos para um jogo de sucesso não são mais limitados à venda física de produtos em lojas, mas são agora atingíveis com base em distribuição digital.
e em múltiplas plataformas, como dispositivos móveis, redes sociais ou mesmo lojas virtuais. O mercado de games no mundo todo ele cresceu bastante. É um mercado multibilionário no caso. E é um mercado que no Brasil até então existia uma demanda desde os tempos do telejogo, passando pela Atari, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, até a chegada depois do PlayStation e dos demais consoles, né, que se sucederam. A gente percebia que havia uma demanda muito grande no Brasil, mas você não tinha realmente conteúdo nacional, produção local, você não tinha nem acesso ao que você gostaria de comprar. Com a vinda, né, de fábricas para o Brasil, da Sony, né, com produção de PlayStation, da Microsoft com produção do Xbox, isso tudo mudou completamente. Tudo tem a ver com a satisfação. Você coleciona, você compra um jogo, é para sua satisfação. Você tem que se sentir bem com aquilo. Um estudo do BNDES, publicado em 2014, contabilizou cerca de 130 empresas de desenvolvimento de jogos em atividade no Brasil, um aumento dramático quando comparado às 42 empresas encontradas em 2008, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Virtuais, ou a Abra Games. Essas empresas produzem jogos para uma grande variedade de plataformas e segmentos, mas algumas das plataformas ainda dominam o desenvolvimento. Mais de 80% dessas empresas criam jogos para PCs ou navegadores, e mais de 75% desenvolvem para plataformas móveis. Cerca da metade dos desenvolvedores brasileiros iniciaram operações durante os últimos 4 anos, um sinal do crescimento dessa indústria no país. Além disso, cerca de 75% das empresas têm receitas anuais de menos de 240 mil. Ainda temos mais uma etapa antes de zerar este Repórteres. Na próxima fase, vamos voltar no tempo e conhecer uma loja no Rio de Janeiro que fatura apostando em relíquias dos videogames.